Vamos lá dar continuidade. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aleluias, olha só. Jesus, ele se comove sim da sua situação. Jesus, ele se comove sim da minha situação. Ele se importa sim com a minha e a sua situação. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou, aleluias. E estes dias o Senhor falou comigo assim que o choro, ele não é sinal de fraqueza da nossa parte, ele é sinal de humanidade. A gente vai chorar, a gente vai se entristecer com algumas coisas, a gente vai se perturbar, a gente vai se preocupar com algumas coisas. Mas em tudo isso, nós precisamos permanecer com a nossa fé inabalável nele. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava, olha só. Olha só, colocando aqui os judeus querendo colocar em dúvida o amor de Jesus por Lázaro, por Marta e por Maria. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Tem hora, tem momento na nossa vida que nós temos que, por mais que a gente ouve algumas coisinhas, né, que querem também nos atingir, que querem também colocar em dúvida o chamado de Deus na nossa vida, nós temos que tampar os nossos ouvidos, nós não podemos deixar essas coisas descer para o nosso coração. Aleluia, por isso nós temos que ter plena convicção do nosso chamado e saber quem nós somos em Cristo e o porquê Ele nos chamou. Porque nós temos plena convicção do nosso chamado e quem nós somos em Cristo, nada e ninguém vai nos parar. Nós só vamos parar no momento que Deus quiser que nós paramos. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Aleluias. Não importa quanto tempo faz já que você está nessa situação ou que alguém está nessa situação, não importa se colocaram até mesmo uma pedra, aleluias, tentando tampar, tentando parar o chamado de Deus na sua vida ou na vida de alguém. O que importa é que Jesus está no controle da situação. O que importa, aleluias, que quando o tempo de Deus chega na minha vida, que quando o tempo de Deus chega na tua vida, que quando o tempo de Deus chega na vida dos nossos, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus, porque a palavra do Senhor vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Aleluias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Aleluias, eu creio. Você crê que você verá a glória de Deus? Então suporte esse tempo de aflição, suporte esse tempo de choro. Aleluias. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque a haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E Deus Pai não só ouviu a Jesus, mas Deus Pai também me ouve, Deus Pai também te ouve. Ele nos fez filhos dele, aleluia. Se você já aceitou, se você já entregou a sua vida, aleluias, a Jesus e aceitou ele como seu Senhor e Salvador, aleluias, pelo teu sangue derramado lá na cruz, ele nos fez filhos e filhas de Deus. Você tem um pai, eu tenho um pai que me ouve, que te ouve, aleluias. Porventura pode uma mãe abandonar o filho que amamenta? É uma pergunta. Sim, pode acontecer sim, mas todavia este Deus que nos adotou como filhos, aleluias, ele não nos abandona, ele está conosco a todo tempo. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora, aleluias. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Aleluias! Louvado seja o teu nome. Esse tempo de choro, esse tempo de luta, de provação, aleluias, foi necessário para que o nome de Jesus fosse aceito por aqueles que ainda não tinham sido aceito. E o nome de Jesus foi glorificado. E o nome de Deus foi glorificado em meio àquele tempo difícil de choro. Aleluia, nós fomos chamados, nós fomos chamadas, aleluia, para levar o nome de Jesus a ser conhecido, a ser anunciado, aleluia, por toda a terra. Então, independente da situação que nós estamos passando, eu sei que tem situação que nos traz uma desesperança, que nos traz um desgosto tão amargo, aleluia, tão profundo, que a nossa alma fica perturbada, que a nossa alma chora, que chega a doer o peito, aleluia. Mas Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos fortalece, aleluia, aquele que permite nós chorarmos, aleluia, mas ele não permite nós ficarmos, aleluia, no choro, porque pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. Aguarde com fé, aguarde com esperança a alegria do Senhor. Se levanta, mesmo chorando, se levanta, siga em frente, siga olhando para o alvo, faça suas coisas, faça aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer, aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Fique com essa palavra.